Buenos días a todos. Bueno, les damos la bienvenida a esta webinar de presentación de nuestra alianza estratégica con Cato Networks. Le doy la palabra a Dayanet Monteagudo, responsable comercial de soluciones de ciberseguridad en licencias online. Bueno, Dayanet, todo tuyo. Sí, hola. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este importante webinar. Hoy queremos presentar oficialmente la alianza entre Cato Network y Licencias Online, una colaboración estratégica que nos va a permitir acercarnos al mercado de una de las plataformas más innovadoras en conectividad y ciberseguridad basado en el modelo SASE. En Licencias Online llevamos años creciendo en el portafolio de ciberseguridad y estoy convencida que esta nueva alianza nos va a hacer un distribuidor con un fortalecimiento en este portafolio que llevamos mucho tiempo impulsando y que venimos creciendo afortunadamente en todo el territorio. Comentarles que esta alianza hoy va a estar operando en Chile, Colombia y México. Estamos dejando en pantalla un correo donde vamos a recibir todas las inquietudes, requerimientos. A los que ya nos conocen saben que somos un distribuidor que vamos a estar acompañándolos en el desarrollo comercial, en enablement, en apoyo con preventa especializado. Ya hoy contamos con preventas en la región especializado. Y que bueno, esto se traduzca en la generación de nuevas oportunidades de negocio con nuestro cliente final, que es lo que queremos, que es a lo que apuntamos y por lo que estamos acá. Vamos a dejar también este correo en el chat, ahí le voy a pedir a Juan si nos puede ayudar para que puedan copiarlo. Y nada, darle las gracias nuevamente por estar aquí, ser parte de este lanzamiento, y le cedo la palabra a Miguel, que al final es el líder de esta charla y quien nos va a acompañar y a mostrarnos por qué Cato Network hoy es reconocido por ser el pionero del concepto SaaS en el mercado. Ok. Muchísimas gracias, Dayanet, por la invitación y por la introducción muy amable. Y a todos que estão aqui presentes, muchas gracias por la presencia aquí en mi nombre, en nombre de Cato. Agradezco mucho la atención, agradezco el interés por trabajar con nosotros y espero que hoy possamos explicar un poquito por qué Cato y con la tecnología de SaaS puede impulsar tus negocios en tu región. Como dijo Dayana, estamos empezando hoy con licencias online oficialmente. Hicimos un trabajo de teste, como voy a decir, en Colombia, donde estamos logrando mucho resultado positivo ali con los canales ahí, y ahora vamos también expandir eso para Chile y México, las regiones que tienen también licencias online. La idea hoy es hablar un poquito de cómo puede impulsar tu negocio con SaaS, que es la gran diferencia de SaaS, que es SaaS, né? Y también es importante entender qué es el SaaS que el mercado ofrece por default o qué es el SaaS de verdad. Vamos a hablar un poquito sobre eso también. Pero eso es una oportunidad interesante entre Cato y Licencias Online y tu compañía también. Me presento, yo soy Miguel, yo soy el ingeniero de canales de Cato para Latinoamérica. Estou aqui com Cato há 5 anos e trabalhava em território norte-americano. Eu vivo nos Estados Unidos, trabalhava em território norte-americano e descobriram que eu falava bom em português, porque sou brasileiro e também em espanhol. Então, apoia a Latinoamérica. Então, comecei a apoiar a Latinoamérica há um pouco mais de 4 anos e estamos trabalhando assim forte com a região desde então, ok? Então, desde já me pongo na ordem para aclarar dudas, perguntas, inquietudes que tenham. En el chat, por favor, pone tus preguntas. Vamos ter um tempo no final para contestar tus perguntas, tus cuestionamientos.
E claro que se depois dessa sessão, se é necessário, vamos ter outra sessão individual com tu equipo aí, ok? Antes de começar com as perguntas no chat, gostaria que você, por favor, vamos trabalhar um pouquinho com tu ferramenta de chat. Você pode, por favor, abrir tu chat aqui na sessão? Vou pedir a Juan também que nos apoie aqui com a interpretação do chat para nós. Basado nos temas que estão na pantalla: seguridade, acesso remoto, digital transformation, transformação digital, adaptação de IA e la red. Quando hablo red, é a rede One, ok? Dime, para cada deles, qual é a preocupação de tus clientes con eso? ¿Es poca, mucha, es con seguridad o poca con remote access? Si usted, por favor, interactúe en el chat o entonces en el panel de preguntas y respuestas, yo voy a pedir a Juan que nos comparta también que tenemos ahí, solo para que nosotros podamos llenar este slide aquí. Dime, o que usted escucha de tus clientes? Que tiene mucha preocupación con seguridad, tiene mucha preocupación con acceso remoto, o no, o estamos todo tranquilo con las IAs en el mercado. De una cierta manera yo sé la respuesta, pero quería escuchar de ustedes en tiempo real aquí del mercado. Puede, por favor, Juan y Diana, si tiene la información del chat, puede compartir, por favor. Bueno, sí, ahí están llegando, seguridad y adopción de IA, remarcan acá que tienen mucha preocupación algunos clientes con eso. A ver, vamos a ver si también van sumando más. Acesso remoto também é conhecido como ZTNA, ou SDP, ou VPN, cliente para clientes, cliente a site. Sí, acceso remoto también, están diciendo IA Adoption and Security. César Augusto. Network. Ok, network. Creo que el IA es el que está ganando, ¿no? Ahora casi no, ya es caliente, ya es caliente. Acceso remoto, network, nos dice Marlon Ramos. Muchas gracias. Creo que tenemos aquí bastante. La cuestión es, cuando nosotros empezamos a hablar de seguridad, acceso remoto, transformación digital, networking, es una preocupación de los clientes. Eso pasa también porque hasta pocos días, hasta ayer, ¿no? El hardware acostumbraba a ser una preocupación de networking. NetOps, de los operadores de la red que también tenían preocupación con red. Y hoy, el mismo hardware que el cliente tiene es una preocupación de seguridad, porque el hardware tiene tantas vulnerabilidades, tantos backdoors, que pasó a ser un problema de seguridad. Entonces, y aquí, digo, dentro de cada dessas questões, dentro de cada uma dessas vamos chamar dessas disciplinas, né, entre infraestrutura ou casos de uso, mesmo dentro de segurança, tem outros fatores a preocupação. Por exemplo, qual é o custo que está involucrado aí, a complexidade, e todos nós sabemos que complexidade é inimiga de la seguridad, el control de postura, o en caso de IA, por ejemplo, no es solo la IA que nosotros usamos, el ChatGPT o Claude, cosas así, también, y los IAs de agentes. Y aquel empleado del financiero que bajó ahí un MSP y se conectó esa maquinita hacia un servidor interno para conectar con información, sacar información y contestar el chat de WhatsApp, por ejemplo. No es solo el acceso a la información, pero el cambio la troca de claves, de credenciales, esas cosas, no es solamente la gente que está trabajando ahí. Entonces, todos esos aspectos incluyen muchos subaspectos, ou vamos dizer assim, cada factor tem factores abaixo deles. E qual é o problema com isso? É que a solução tradicional que o cliente está usando hoje
é uma solução que basada em hardware, basada em protocolos antigos como IPsec, como o GRE, coisas que estão se tornando cada vez mais vulneráveis. Por exemplo, as entidades de segurança hoje em dia não recomendam mais o uso de IPsec. Tem que passar uma encriptação que se chama Post-Quantum, PQC, Post-Quantum Cryptography. Então, vocês vão começar a ver no mercado cambio quando falamos de segurança, não só falar de encriptação, mas uma encriptação resistente à computação quântica. Pero você vai dizer, mas o hacker não tem computador quântico aí para quebrar o tráfego atual. Porque o tráfego atual, o hacker com sistema de brute force toma 20 anos para quebrar um protocolo aí, pero com computação quântica pode quebrar isso em 4 minutos, né? Ele não tem o computador, não tem hoje, pero ele pode capturar tu tráfego hoje, armazenar isso por um tempo e em um ano ou dois, tem um computador quântico vai quebrar o tráfego. Então, ele vai ter acesso a isso. Então, os órgãos de segurança, CISA, NSA, estão recomendando o uso de computação pós-quântica, encriptação pós-quântica. Mas o que passa que com a infraestrutura que o cliente tem hoje, um hardware que hace el IPsec, para começar a ser outro tipo de encriptação, tem que cambiar o hardware. Para começar a ser outro tipo de proteção, tem que cambiar o hardware. Para agregar novas capas de segurança, muitas vezes tem que cambiar o hardware. Então, esses sistemas aislados, esse mosaico, esse Legoland, esse Lego de soluções, começa que traz complexidade para os administradores, as experiências não são boas para os usuários e nem para as aplicações. Como que o SASE se soluciona isso? Um enfoque unificado, né, onde tem conectividade e segurança integrada e mesmo a atenção à força laboral que é híbrida. A pessoa que está dentro da oficina e que vai à casa, trabalha desde a casa, ou vai a um hotel, um aeroporto, um Starbucks e trabalha desde uma ubicação que não é protegida fisicamente, mas o dado tem que ser protegido aí. Então, como hacemos essa proteção de uma maneira geral? É uma pergunta que é contestada por el framework de SASE. Ok? Então, SASE é uma plataforma, se propõe a ser uma plataforma única, né? Verdadeira, neste caso, com múltiplos casos de uso. Então, para atender as demandas de preocupação com segurança, com conectividade, com acesso remoto ou com adaptação. Vou ter um problema com a adoption. Com começar a usar IA na infraestrutura, com o uso de IA na infraestrutura. Então, a ideia de SASE é ter todas essas necessidades presentes e futuras cobertas por uma infraestrutura hecha na nuvem. Por que explico isso? Porque Cato, esse é o lado disruptivo de Cato. Para aqueles que não conhecem o que é Cato, Cato é uma plataforma SASE. Por señal, Cato existe desde antes del SASE. O conceito SASE é definido basado no conceito que Cato estava oferecendo em 2019. Cato começou a funcionar em 2015 com uma solução de segurança na nuvem. Quando perguntaram à equipe de Cato, que hace Cato? Cato disse, somos uma telco definida por software. Não tinha um nome para aquilo. Só 5 anos depois é que Gartner chegou e disse, isso aqui que Cato está fazendo, ou então, não disse dessa maneira, claro, dijo, segurança em la nuvem, com integração com rede, ou com SD-WAN, isso se chama SASE. O conceito SASE é isso. E uma das coisas que Gartner dijo é, uma plataforma tem que ser única.
não é uma plataforma unificada, quer dizer, múltiplas plataformas que foram unificadas em uma. É uma plataforma única, nativa da nuvem, que tem toda essa funcionalidade. Começando por confiança zero, então, o Secure Service Edge, SSE, acesso firewall como um serviço, toda a capa de segurança, passando por toda a parte de rede, então, toda a conectividade de la sucursal ou da localidade do usuário hacia a nuvem, resolvida por SD-WAN, e também a interconectividade por um Global Backbone, que oferece métricas consistentes de experiência do usuário para Digital Experience Monitor, ok? Toda a segurança para os usuários que estão em híbridos, desde a casa, desde a oficina, e também a segurança para o uso do IA dentro da infraestrutura. Importante entender aqui é que o conceito Cato é basado na construção de uma nuvem própria. Cato tem uma nuvem própria. Então, que tem Cato é uma posição física dentro de cada país, ok? Então, em nosso caso, temos 10 localidades em Latinoamérica, né? Uma posição física num data center, uma jaula em um data center, um colocation aí, onde temos nossos equipos, nossos racks, uma jaula com equipos e com nossa instalação. Um POP, o ponto de presença de Cato, nós chamamos POP, é físico e onde se passa todo o processamento del tráfego. E esses POPs são interconectados por um backbone próprio. Então, passa que se clientes em Latinoamérica, por exemplo, necessitam fazer integração de oficinas, hoje tem o custo de um MPLS internacional ou tem a complexidade de um IPsec passando por Miami, porque a grande maioria dos países de Latinoamérica não tem peering de tráfego de internet. Então, o IPsec, a internet deles passa por Miami ou por Dallas, nos Estados Unidos. Então, pero o backbone de Cato hace um overlay nisso. Então, uma sucursal de uma companhia que tem ubicação em São Paulo e Santiago, ou São Paulo e Bogotá, em Colômbia, ou entre São Paulo e Cidade de México, este tráfego passa por dentro do backbone de Cato, não tem que sair hacia Miami. Então, a experiência da aplicação tem um comportamento melhor. Hoje, oficialmente, chegamos ao número com o novo POP em Portugal e o novo POP em Alaska, chegamos ao número 90 de POPs. Oficialmente estamos passando acima de 90. Então, todos têm disponibilidade de 5 nueves aí, e nós temos em nossos POPs GPUs. Então, temos hoje condições de fazer processamento de segurança de encriptação pós-quântica, primeiro ponto, e também podemos fazer inspeção de tráfego para LLMs e IAs. Então, não necessitamos cambiar nada na rede do usuário, não necessitamos agregar nenhuma capa ou cambiar hardware, ou forçar o usuário a fazer uma investição forte em hardware e coisas assim, para começar a utilizar o que seja mais moderno. Isso que dizia antes, a necessidade atual e a necessidade futura protegida por la nube de Cato. Então, a nube de Cato é dimensionada, tem o backbone de Cato é dimensionado, temos nosso grupo de network provisioning, NetOps, que faz todo o controle, todo o tráfego da rede. Ok? Possuímos todas as certificações necessárias para isso, ISO, GPDR, ou em nosso caso LGPD, ou SOC 1, 2, 3, e também certificação PCI 4. Provavelmente é a única companhia da indústria de segurança que tem certificação neste nível PCI 4. Ok? Vamos pensando tus perguntas e enviando tus perguntas no chat. Cato é reconhecida e aprovada por múltiplos tipos de companhia,
sea companhias que têm muitos empregados, companhias que têm muitos sítios, companhias que estão ubicadas em muitos países, ou que têm muito ancho de banda, ou que têm muitos usuários remotos. Se puedo mencionar alguns clientes em Latinoamérica, por exemplo, la Coca-Cola de Chile, Coandina, es cliente Cato, el grupo Sigma, Sigma Alimentos de México también es cliente Cato, Alpec es un cliente Cato, es un cliente global Cato, incluso Sigma es cliente Cato, no solo en Latinoamérica, pero también en Europa y en Estados Unidos también. Hay un grupo brasileiro que se llama Fitesa, também é um grupo global com 40 e tantas localidades globalmente, em mesmo Oriente Médio, Europa, também trabalha com Cato, estão todos muito satisfeitos com o que hacemos aí. E tem alguns negócios aí também para sair pronto com os clientes aí. Ok, quais são os benefícios dos clientes quando você oferece Cato? E nota que isso não é o objetivo desta apresentação, não é uma apresentação técnica, mas quero só trazer os highlights para que depois nós podemos aprofundizar isso em outras reuniões. Primeiro, simplificação da instalação, porque a curva de aprendizagem é cortíssima com Cato, muito cortíssima. E muito de nossa instalação é quase sempre zero touch, quando é pouquíssimos casos requerem uma instalação manual de algum aspecto, não é nem de tudo, é um aspecto que tem aí. Então, a curva de aprendizagem é curta, simplifica a gestão, então a gestão é tranquila, os dashboards, os painéis, e você como partner tem também dashboards para gestão ou monitoreo de tus clientes. Oferecemos segurança como um serviço, então o cliente não tem nenhuma preocupação com updates de categoria de tráfego, ou updates com malware, updates com firmas de IPS, essas coisas. Cato faz tudo isso, hacemos updates de toda essa base de dados 8 vezes ao dia. Cada 3 horas hacemos um update disso. Oferecemos zero CVS como um serviço, então, incluso o nosso serviço que nós chamamos de Rapid CVE Mitigation, mitigação rápida de CVS. Temos um sítio, uma página em nosso sítio, onde você pode verificar todas as CVEs anunciadas e qual é o tempo de resposta para cada CVE que Cato contestou. E importante aqui, perdão, deixa-me fazer uma pausa. Nós cambiamos um pouco o conceito do time to patch, o tempo para ter o patcheo, para o time to protect, o tempo para ter tu proteção. Então, não é só patchear o sistema rapidamente, mas garantizar que tu tráfego está protegido. Então, o que passa é que temos casos de patcheos que o cliente cenou, foi a dormir, el otro día por la mañana acordó, vio el boletín de seguridad, tiene una nueva CVE, y cuando mira el update de Cato, Cato tiene el update ahí. Entonces, literalmente, cambiamos, hicimos la protección de la red del cliente enquanto estaba durmiendo, ¿ok? Entonces, zero CVS como un servicio, diferente de outros vendas aí no mercado, né? Que quando você me conhece melhor, vai saber que eu hago uns chistes conosco, a competência. Então, tem os CVS, uns clientes que você está sempre lembrando deles, porque sempre tem CVS passando com eles. Temos um pequeno hardware, quando é o caso do cliente usar o nosso SD-WAN, há um pequeno hardware que nós reemplazamos o firewall que tem na ubicação por nosso hardware aí, para hacer el balanceo de enlaces, el QoS en la borda, el microsegmentación también en la borda, la seguridad local. Entonces, ofrecemos un hardware que nosotros llamamos socket, mas mismo este hardware es como un servicio. Entonces, es un costo mensualizado OPEX, no tiene CAPEX. El CAPEX con Cato es poco. El OPEX es mayor. Y es claro, una buena noche de sueño como un servicio también, y ahí voy a decir de nada, porque realmente es una cosa que cambia la forma como el cliente trabaja.
Agora, você está aqui está perguntando, tá bem, Miguel, me gostou isso, Cato é interessante, pero o que há nisso para mim? Então, aqui os benefícios para você como canal, ok? Primeiro, Cato tem o mais alto NPI da indústria. NPI é o índice de aprovação, satisfação do cliente. E o típico da indústria, uma companhia forte, tem 60, o índice típico da indústria. Cato tem 94. Se não é 94, é 98. Altíssimo em nosso NPI. Nossos clientes são muito satisfeitos, muito satisfeitos. Nosso nível de renovação também é cerca de los 100%. Todo cliente que empieza com Cato, queda com Cato. Então, se empieza por Cato 12 meses, Cato por 12 meses, al final de los 12 meses hace renovação por mais 12 meses. Então, tem oportunidades de renovação todos os anos. Isso significa renta para o canal. Quando é o caso, o cliente hace por 2 anos, al final de los anos, renueva por 2 anos mais. Então, a renovação é alta porque o índice de satisfação é alto para os clientes. Também oferecemos a cada quarter, Cato oferece a cada ano alrededor de 3.000 novas features, todos os anos. Então, passa que todos os meses, se não todos os quartos, você tem uma boa razão para volver ao cliente e oferecer a ele nova informação sobre Cato. Mira, Cato tem essa nova feature. Algumas features são grátis, são só coisas que estão fazendo melhor no produto, outras coisas são novos produtos. E aí tem uma oportunidade de vender outra licença, vender outro serviço, vender sempre como um serviço. Então, você pode agregar isso conforme se caminha. Então, vai ter essas oportunidades periódicas para ser um upsell com tus clientes aí. Margens mais confortáveis, claro, porque quando você oferece como um serviço, não tem que mover carros, não tem armazenamento, não tem paletes de coisas, pode trabalhar com serviços, os impostos dos serviços são mais baixos, não tem que fazer importação de serviços, então é mais tranquilo, ok? Cato como uma companhia orientada a canais, hacemos proteção de oportunidades, então tus oportunidades estão protegidas quando hace a oportunidade. Temos um portal, hace registro da oportunidade, requer aí, muito rapidamente alguém vai dizer, pode trabalhar ou não, há outro que quando se está protegido, você vai saber isso rapidamente, ok? Temos um plano de canais, claro. É um plano de canais simples, porque tudo em Cato é simples, então o plano de canais é simples, com benefícios, com os PIFs, com um plano de evolução de tua companhia junto com Cato, porque oferecemos capacitação e certificação. A capacitação e certificação de Cato quase sempre é menos de 1 hora de classes, e a certificação é grátis para estar capacitado para oferecer Cato. É muito sensível. Não necessita ser 4 níveis de certificação técnica com 8 semanas de aprendizagem e $1.200 de Prometric ou coisa assim para ter certificação. Não passa isso com Cato. Cato é simples. Se a tecnologia é simples, a certificação tem que ser simples também, ok? Em paralelo, oferecemos para nossos partners laboratórios para demo. Então, os equipos que são necessários, o tenant, os dashboards, tudo que vai ter, você vai ter acesso a essas ferramentas no dia zero. Começou o processo de onboarding, nós criamos o lab, e solicitamos equipos, hacemos toda. Eu apoio diretamente. Então, outro benefício do canal é exclusivo de Cato, nadie mais tem o suporte que eu posso oferecer personalmente a nossos canais conforme caminhamos aí, ok? Então, isso é importante porque você não está solo. Quando você empieza a trabalhar com Cato, tem uma equipe trabalhando com vocês. Hablando de equipe Cato em Latinoamérica, hoje, me acuerdo quando começamos isso 4 anos atrás, era eu e também eu mesmo. E hoje temos aí um grupo com Don Humberto Áñez, que é nosso VP para Latinoamérica. Ele tem um country manager em México, vai também poner uma outra pessoa em México prontíssimo. Colômbia está
tenemos la selección para una... Esta persona de México y esta persona de Colombia ya están definidos, van a empezar la próxima semana o dos, ¿ok? Tenemos Eduardo en Brasil y Isidoro, que también cuida del restante de Latinoamérica. Tenemos un ingeniero que va a empezar con nosotros en México pronto. Tenemos Abner, que es un ingeniero que cubre Colombia y el restante de Latinoamérica, y Gustavo, que soporta también una parte de Latinoamérica y Brasil. Gustavo está en Brasil ahí. El director de ellos es Rick Rojas también. Entonces tenemos un equipo todo involucrado, todo equipo que habla portugués, habla español, puede soportar tu negocio localmente, en muchos casos, y con lengua nativa. La parte de canales, tenemos Camilo y Ana, un para canales como MSPs y VARs, parceiros, resellers, né? Y Ana para service providers. El ingeniero de canales para los dos soy yo. Entonces, yo tengo el soporte a los dos. Tenemos también un equipo de generación de demanda, que nosotros llamamos de SDR y marketing. Y aquí no te puso, por ejemplo, las personas que son para Customer Success, que el equipo está creciendo para Customer Success o para soporte, cosas así. Por señal, el soporte nivel 1 y 2 de Cato en nuestro time zone, en nuestra región, es basado mayoritariamente en Bogotá, en Colombia. Entonces, ellos no pueden escribir el ticket en español, porque nunca se sabe quién va a tomar el ticket después. Pero si es necesario hacer una llamada con el cliente, un Zoom para aclarar dudas y cosas así, y el soporte es incluso, el soporte nivel 1 y 2 es incluso con el servicio, en el Zoom el ingeniero puede hablar español con el cliente. Entonces, podemos ofrecer eso también como una oferta en nuestro mercado. Muy bien, los próximos pasos, caso usted está interesado, sigue el cato@licenciasonline.com, como tenía el correo que Juan va a poner ahí también en el chat. Pero aquí tiene esta liga, catonetworks.com/partners, y ahí puede se inscribir como partner, ¿ok? En paralelo, habla con Dianet para arreglar reuniones con licencias online y con nuestro equipo también, y empezamos tu onboarding como canal. Usted va a ver que el proceso de onboarding es tranquilo, es un par de NDAs, contratos ahí que se firma por digital y empieza a trabajar y empezamos. Próxima semana estoy pedindo, ¿dónde están las órdenes? ¿Dónde están las oportunidades? Porque es sencillo empezar a trabajar con Cato. Puedo sugerir, por favor, seguir SaaS Ninja en el YouTube, Instagram y X, ¿no? Y conectar en LinkedIn. ¿Ok? Entonces, ese es mi mensaje para hoy. Y pregunto, José Ignacio, Juan Ignacio, ¿tienen preguntas ahí? Sí, ya tenemos unas preguntas que vienen llegando. Agradezco a toda la audiencia por la participación. Antes de proceder a las preguntas, quería comentarles que a medida que Miguel va respondiendo, vamos a dejar un sondeo en pantalla. Esto más que nada para nosotros poder conocer cuáles son sus necesidades y también, aprovechar para ver si hay un interés real para que los contactemos rápido. No hay ningún problema, vamos a tener a todo el equipo de licencias online, tanto en Chile, Colombia y México, listos para poder ayudarlos y aclarar todas las dudas que tengan. Ahora sí, iniciamos formalmente el espacio de preguntas y respuestas. Vamos con la primera pregunta. Mientras Miguel responde, les va a aparecer el sondeo, pueden directamente contestar ahí. Miguel, pregunta número 1. ¿Puedes explicar, por favor, en el caso de que tenga un cliente regional con oficinas en México, Chile, Brasil y Estados Unidos, cuál es el costo o la infraestructura necesaria para obtener una conectividad entre los puntos? Buenísima pregunta, porque essa é uma diferenciação entre Cato e a solução típica tradicional. É que estes
esses clientes ou este tipo de demanda, Juan Ignacio, tradicionalmente se resolve ou com um MPLS internacional ou com túneles IPsec que tem complexidade e há também uma dificuldade de implantação e uma questão com performance por uma questão de peering de tráfego, coisas assim. Se o cliente tem ubicações em múltiplos países, cada ubicação de cada país e mesmo os usuários remotos também se conectam a los POPs locales. La solução Cato tem uma inteligência que sempre sabe onde está fisicamente e se conecta ao POP mais cercano. E quando se conecta ao POP mais cercano, se reduz a última milha. E a milha média passa por el backbone de Cato. Então, por la milha média passando por backbone de Cato, hacemos optimização. Então, uma ubicação, por exemplo, usando esse exemplo aí, Brasil, Colômbia e México, por exemplo, a ubicação de Brasil se conecta ao POP em São Paulo, as ubicações em Colômbia se conectam ao POP em Bogotá, as ubicações em México podem conectar em Ciudad de México ou Monterrey, porque temos 2 POPs em México, estamos pensando em ter um terceiro, talvez, em México também. E desde aí a comunicação entre eles passa por dentro do nosso backbone. Então, mesmo norte-sur, saindo deste backbone hacia a internet, o este-oeste, que é entre ubicações, passa por dentro do nosso backbone. Bien, buenísimo. Bueno, ahora siguen llegando preguntas. Vamos con la próxima de Andrés, que le pregunta a Miguel. Miguel, ¿cómo Cato ayuda a compañías que quieren iniciar solo con firewall? Essa é boa também. Como nossa solução oferece um apoio modular, nós podemos discutir com o cliente a possibilidade de cambiar partes da solução. Por exemplo, só me interessa a solução de segurança, ou só me interessa a solução de SD-WAN, ou só me interessa a proteção de IA, por exemplo. Temos como oferecer isso modularmente. Qualquer produto de Cato, qualquer feature, qualquer part number, um usuário ZTNA tem firewall. Então, neste caso, Andrés, qualquer produto Cato vem com Secure Web Gateway, proteção de DOS, inspeção de tráfego encriptado, se assim queres, todo o controle nesta capa. Então, ele não tem que qualquer produto de Cato que ele resolve, que vai adoptar, vai ter el firewall incluso. Excelente, buenísimo, Miguel. Bueno, tenemos otra pregunta de Heriberto Martínez, que bueno, dice que se ve muy interesante lo de Cato. ¿Puedes comentar específicamente cuáles son los diferenciadores más importantes de Cato, entre Cato y SaaS Checkpoint? Bom, começamos com uma coisa. Perdão, qual é o nome da pessoa que perguntou? Heriberto Martínez. Heriberto Martínez. Don Martínez, déjame dizer. A razão de minha risa é que a razão principal é uma coisa que é basada na nuvem por uma coisa que é nativa da nuvem. Uma coisa que é basada na nuvem é assim: tinha um hardware, esse hardware tinha um firmware. Transformar o firmware em um OVA e puseram na VM na nuvem. Isso é uma coisa. Outra coisa é, nós construímos uma nuvem del zero e aí a nuvem é dimensionada para trabalhar com soluções de segurança. Então, nós não sacamos nenhuma VM em nosso backbone. É todo containers, todo trabalhando com os containers, nosotros chamamos workers. E nós podemos fazer acompanhar a elasticidade do tráfego do cliente basado na necessidade. Então, podemos alocar performance ou alocar processamento conforme a performance necessita. Então, não temos aquela coisa assim, aqui há uma solução que vai desde 5 a 10 megabits, depois se necessita 10 megabits, temos que cambiar para outra VM, acima de 100 megabits para outra VM. Não. Nós temos licenças para processamento, para essa outra coisa comercial. Tecnicamente, se o cliente começa com 10 megabits hoje e necessita passar para 400 megabits amanhã, pode empurrar o tráfego, vai passar por el POP.
porque nós vamos alocar tráfego para isso e vamos permitir que por um pouco de tempo tenha burst de tráfego aí. Então, essa diferença basada na nuvem com também nativo da nuvem. A outra diferença neste caso é que tudo que você vê em Cato, tudo que você vai ver em Cato, tudo que você vai experimentar em Tulab, tudo que você vai ter experiência no dia a dia, oferecer isso aos seus clientes, todo foi desenvolvido por Cato em uma plataforma única. Nós temos um framework que podemos inserir aí todas as features conforme a necessidade. Não tivemos que sair ao mercado, comprar uma companhia de firewall, comprar uma companhia de IPS, comprar uma companhia de anti-malware, comprar uma companhia de sandbox. Não, hicimos tudo dentro da casa. Então, essa é outra coisa. Então, toda a solução de Cato é integrada com uma consola única, o que nós chamamos de CMA, onde se pode monitorear y gestionar toda la necesidad de red y seguridad. Bien, están llegando muchísimas preguntas, lo cual le agradezco mucho a toda la audiencia. Va otra de Andrés. ¿Es viable desplazar Sophos o Fortinet Firewall a Cato Firewall y así ir migrando nuevas características de Cato? Sí, es viable ser así. Voy a decir, afuera el punto de trabajo de mantenimiento, por ejemplo, el cliente no va a tener más que hacer mantenimiento de las cajas, mantenimiento de CVEs, cambio de firmware, no tiene que hacer nada más con eso, porque Cato hace toda la gestión de todas essas coisas. O que vai passar, e sim, depois com o tempo pode agregar outras features. Outra coisa que pode passar também é que se passa, por exemplo, quero dar dois aspectos interessantes aqui, Juan. Primeiro, sí, se o cliente tem um contrato muito largo ainda de suporte com Sophos, por exemplo, talvez ele não vai querer, por exemplo, vou cancelar o contrato com Sophos. Não pode cancelar, já pagou o contrato com Sophos. Então, também não pode pôr esse contrato na basura. Então, o que hacemos? Tomamos as cajas de Sophos e usamos essas cajas para conectar a nosso POP. Então, o cliente tem uma transição onde não se rasga o dinheiro, ok? Pero vai passar também que com menos de 12 meses de contrato, se tu contrato com Sophos é hasta 12 meses, nós vamos aí, quer cambiar por Cato? Quero. Topas, aqui está a proposta, acepta a proposta, acepto a proposta. Então, vou fazer uma coisa, cambia por Cato agora, déjame ver tu contrato aqui. Tu contrato é com Sophos por mais 10 meses, por exemplo. Ok, põe Cato hoje, faz o despliegue, empieza a usar Cato agora e empieza a pagar no primeiro dia depois do contrato com Sophos. Então, pode cambiar grátis. Bueno, vamos terminando, tengo un par de preguntas más. También aclararles, ¿no? Que obviamente pueden escribirnos a la dirección de mail cato@licenciasonline.com por cualquier duda que tengan, también a los contactos que puso Miguel ahí. Estamos a su entera disposición para ayudarlos y para aclarar todas las dudas que tengan en este proceso. Bueno, César Augusto Orozco nos pregunta, ¿podrían comentarnos cuál es la estrategia de gobierno de la IA desde la óptica SASE? ¿Solo a través del navegador o existe algún agente que detecte agentes IA desarrollados por los usuarios y poder controlar la inyección maliciosa de prompts? Isso é bueno também. Graças, César, por la pergunta. A solução de IA é uma solução muito sólida de Cato. Hacemos todo o processamento no POP também, por isso temos GPU no POP. Nós podemos entender o contexto e a intenção da pergunta para a IA. Então, a intenção do prompt. E isso pode ser baseado por um agente em la máquina do cliente, e esse agente não sei se está aí ahorita, mas se não está ahorita, vai estar pronto, listo também para entender quando você tem o agente de Perplexity, o agente de ChatGPT em la máquina, porque uma coisa é tráfego de agente, outra coisa, o cliente, perdão, e outra coisa é tráfego de web, né?
quando você vai sair por um browser. Temos plugin para browser também, então você pode controlar, mesmo em equipos que não são da companhia, você pode ter o despliegue aí. E pode também ter com browser, Enterprise Browser, que nós chamamos. Temos um browser Cato, que você pode fazer despliegue nas máquinas, mesmo nas máquinas de terceiros aí em tua organização. Então, pode ser toda a governança aí, e ao ponto que você pode pôr, se quero que bloqueie o contexto futebol mexicano, por exemplo. Então, se você pergunta sobre futebol mexicano, ele vai bloquear. Se pergunta sobre futebol do México, em português, vai bloquear. Se pergunta sobre Mexican Soccer, vai bloquear também. Então, você entende o contexto da intenção da pergunta, e aí se pode fazer a governança da informação. Essa é a expressão que César usou na pergunta, governança, porque com as novas normas e as novas capacidades, isso é importante oferecer essa possibilidade aos nossos clientes. Você não somente tem que fazer o controle do que está sendo a proteção, ou o bloqueio, coisas assim, mas mostrar que está sendo o controle e o bloqueio adequado. Então, mostrar o painel de Shadow AI, mostrar o painel de los prompts que foram bloqueados, mostrar o painel, mostrar essas coisas. Então, você tem essa visibilidade na consola de Cato. Graças por la pergunta. Buenísimo. Y bueno, una última pregunta para cerrar, Miguel, así también te dejamos respirar un poco porque estuviste hablando un montón. No, usted me paga por frases, entonces estoy tranquilo. Me va a salir caro entonces. No, bueno, última de Andrea Baronia, Baronia, perdón. Como partner, ¿es posible tener acceso a la consola de Cato para pruebas y conocer más de la herramienta, los menús, etcétera? Sí, sí, como digo, obrigado, Andrea, por la pregunta. Sí, nosotros ofrecemos a nuestros partners un ambiente, primero, un ambiente de lab gratis, puede tener, y algunas personas que están aquí, tal vez ya son nuestros partners, conocen esa política, ofrecemos el lab. Si quieren montar un lab con sockets, puede tener. Si quieren montar un lab solo con nube y acceso remoto, puede tener también, lo que sea. Ofrecemos también labs para las POVs con los clientes. Nos gusta POVs, que sempre ganhamos as POVs, então nos gusta fazer prova de conceito quando o cliente tem a oportunidade de comparar Cato com Fortinet, Cato com Sophos, Cato com Palo Alto, elige Cato como solução. E arriba de todos estes tenants, o partner tem tenant que nós chamamos tenant MSaaS, é SaaS gestionado, onde tem a visão de todos os tenants que estão abaixo dele. Então, se você vai ter uma consolita, onde diz, cliente 1, tanto tráfego, cliente 2, tanto tráfego, tantas licenças, tantos usuários, tantos sítios, qual é o cliente que tem mais tráfego, o cliente que tem mais ameaças. E se você tem contrato de suporte como valor de tu organização a este cliente, o cliente vai dar a você acesso ao tenant dele. Então, deste dashboard, você marca ali, por exemplo, cliente ABC, que tem muitas ameaças, você pode ir aí, marcar o enlace que tem aí em tu consola, você vai à página do tenant del cliente no contexto de ameaças para fazer a investigação. Então, o tempo para a segurança é curto. Ok, muchas gracias por la pregunta. Excelente. Sí, yo también quiero agregar acá que obviamente desde Lineales Online podemos apoyarlos también con esto. Recuerden que tenemos no solo un gran equipo regional, preventa, técnico, especialista en apoyarlos con todo esto, sino también un equipo muy fuerte a nivel local, tanto en Chile, Colombia como México. Con lo cual los volvemos a invitar a acercarse para junto con Cato, bueno, trabajar con ustedes y apoyarlos en lo que sea. Bueno, bárbaro. Miguel, qué decirte, ¿no? Agradecerte mucho, la verdad, impresionante la presentación, súper sólida. Creo que pudimos también, por suerte, abordar las preguntas de la audiencia. Gracias a la audiencia también por todas las preguntas que nos dejaron. Bueno, llegamos al cierre, así que agradecerles a todos. A ver, está entrando una pregunta más. Bueno, están saludando, muchas gracias.
Y bueno, Agradezco mucho. estamos en contacto, estamos disponibles para que bueno, nos busquen. Y no sé, Miguel, si querés unas últimas palabras y nos despedimos. No, mis últimas palabras son muchas gracias por la oportunidad a Licencias Online, a todos que están aquí asistiendo, muchas gracias. Como dijo cuando empezamos, en mi nombre, el nombre de Cato, gracias por el interés en conocer Cato y trabajar con nosotros. Puedo decir, si experimentas, tú vas a gustar. Entonces, hablemos pronto, así que puedan. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Bueno, nos vemos a todos. Saludos.